um som que está na direita, ele chega um pouquinho antes na orelha direita e um pouquinho mais alto na orelha direita, né? E isso é quantificado, então, nessas duas medidas, ILD e ITD, diferença de volume interaural e diferença de tempo interaural. E o foco é todo nos ITDs aqui. Eu vou fazer análise, eu vou brincar só com esse tipo de pista, né? E qual é que é a... Bom, daí, basicão, né, de audição, né? Então, você não tem representação nenhuma de espaço, né? Na primeira etapa, o espaço tem que ser computado, né? O que chega a cóclea tem essa resposta tonotópica, né? Então, tem o que chega no sistema nervoso é um sinal filtrado numa bandinha ao redor de uma frequência ótima ali em cada pedaço da cóclea, tá? E daí, então, o que chega lá, na verdade, é só a taxa de disparo, né? Então, os neurônios, as células ciliadas, né? Elas disparam mais se o som for mais alto. E outra coisa que acontece é que existe um phase locking, né? Principalmente em baixa frequência, tá? Frequência até 1.300, 1.400 Hz, tem um phase locking bem legal, né? Depois disso, começa a ter uma resposta tônica, né? Flat, assim, então, que não tem mais phase locking. Então, só dá para tirar a informação temporal, essencialmente, dos sons de frequência baixa. Tá? Esses são os sons que eu vou analisar, né? Som de frequência baixa. E beleza. E tem essa figura nada a ver aqui, né? Que são soldados suíços operando um localizador de som em 1940, né? Tentando ver para achar. Oi? Suecos tentando evitar mísseis, né? E pegar se tem avião de guerra, né? Primeira, Segunda Guerra aí. Então, os engenheiros já tinham umas maquininhas aí que permitiam localizar a fonte sonora, né? E esses mesmos engenheiros conseguiram fazer umas primeiras propostas aí de como que isso poderia ser computado no sistema nervoso, né? Esse aqui é o modelo do Jeffries aí, que vai ser importante na figura 2 aí do paper. E qual que é a ideia do modelo do Jeffries? Ele é um detector de coincidência, né? Então, o som chega pela esquerda e pela direita, certo? E tem linhas de atraso, né? Que tem esses neurônios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, eles disparam quando existe uma coincidência entre o sinal que chega pela esquerda e pela direita, né? Então, se ele chegar antes na esquerda, ele vai andar, vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, e chega no 7. Mas a coincidência vai acontecer no 7, porque o atraso desse lado vai ser grande e o atraso desse lado vai ser pequeno, certo? Então, esse é o neurônio que responde para posições muito à esquerda, certo? Já um som que chega pela direita, ele vai passar por todos os outros aqui, só que ele vai ter ele tem que ter um atraso maior vindo pela direita, e aqui vai ter que ter um atraso neural pequeno, ou seja, o neurônio 1 vai disparar quando o som vier da direita. Tá? Esse é o modelinho que os caras montaram, né? Esse aqui é o cartoon mais simplesinho, né? Então, uma fonte sonora no centro tem um atraso neural igual tanto da esquerda quanto da direita, né? Então, fazendo disparar esse neurônio aqui, né? Esse que está em vermelho. Né? Já um som que vem da direita, ele tem um atraso neural maior desse trato aqui e um atraso neural pequeno desse lado aqui, né? Então, essa seria a célula que dispararia. Beleza? Mas isso aí é biológico ou os caras montaram da... Isso aqui isso aqui foi baseado no trabalho de engenharia. Esse modelo foi criado primeiro por engenheiro, depois eles acharam na coruja, cara, que é legal. Uhum. Mas isso aqui que é legal saber para começar a brincadeira, tá? E aí começa a ideia do paper aqui é explicar primeiro quanto que tem de informação espacial no ITD, de diferentes frequências vindo de diferentes posições, tá? Aí
para isso a gente fez essas medidas de estatística de TD, tá? E isso aqui, então, é só uma análise acústica, tá? Eu peguei essas análises que aprendi aí em Natal para fazer análise de sinal contínuo, análise de LFP. Cheguei lá nos Estados Unidos e fiquei analisando o som com essa mesma ferramenta, tá? De um jeito que ninguém faz, né? Então, a brincadeira toda começou porque eu usei uma outra ferramenta, tá? E daí, como que eu fiz essa análise de som? Primeiro, eu fiz a transformação que a cabeça faz, né? Então, eu peguei, tem uma base de dados, que chama Listing, é aberto, você procura Listing HTRF, né? Head Related Transfer Function. Listing HTRF. Aí você vê, é uma base de dados de cliques vindo de diferentes posições, e daí tem a gravação desses cliques na orelha das pessoas, né? Então você consegue... então esse é um clique aqui vindo a 15 graus, né? À esquerda, né? E daí você vê o quê? Que tem um componente de volume, né? Você vê que o que chega na esquerda, o que chega da esquerda, ele é um pouquinho mais, tem mais intensidade, e ele chega um pouquinho antes, né? E eu consigo pegar essas pistas, eu consigo jogar essas pistas temporais e de potência em qualquer sinal. Então, se eu quiser virtualizar, pega uma música mono, né? E eu quero... Ó, Lazinha. Eu pego uma música mono e eu quero fazer com que ela pareça que venha da esquerda. Eu tenho que pegar o clique que veio dessa posição à esquerda e convoluir com a música mono, né? Eu pego o clique gravado na orelha esquerda e convoluo com a música mono. Eu pego o clique gravado na orelha direita, convoluo também com a música mono. Quando eu escuto essas duas músicas, esses dois sinais convoluídos, né, com a música convoluída, a música mono convoluída com esses impulsos, eu virtualizo esse som. Esse som parece que está vindo daquele lugar de onde aquele clique foi gravado, tá? E é isso aqui que eu fiz aqui, essa segunda etapa, né? Então eu peguei o clique e convoluí com um sinal broadband, né? Com ruído branco, tá? E daí eu filtrei eu filtrei do mesmo jeito que a cóclea filtra, tá? Eu peguei um modelo de cóclea, tem um modelo de cóclea que mostra que fala para cada região o pedaço que responde otimamente para 1000 Hz, né? Qual que é a banda que está ao redor de 1000 Hz que está filtrada junto. Essencialmente isso que tem no modelo de cóclea, tá? E daí eu filtrei aqui, então, um som mais ou menos a 1000 Hz, tá? Então, tá 1000 Hz, mais ou menos alguma coisinha que é a banda correspondente da membrana basilar que vibra junto ali, né? Tá? E filtrei no 1000 Hz e depois tirei a fase instantânea desse sinal, tá? Eita vida, eu tenho que desligar o telefone aqui, que tá mala. Aí daí eu consigo tirar a fase instantânea, né? De cada um do som da direita e da esquerda e depois calcular a diferença de fase, né? O IPD, a diferença de fase, né? Então, de menos pi a pi, então a diferença de fase instantânea e a diferença de tempo instantânea. Tá? Então, para 1000 Hz, o menos pi a pi vai de menos 500 a mais 500 microsegundos, né? E daí eu consigo, depois disso eu só tiro a média e desvio padrão desse ITD ao longo do tempo, tá? Daí eu tenho aqui a média e desvio padrão desse ITD. Belezinha? Mas vamos de novo. Eram cliques e tu convoluiu os cliques com um white noise. E é daí que Com tu white tirou a noise. fase. Isso. Tá, e esses cliques são reais, eles não é na orelha. Na orelha é só algo que está captando, né? Isso é o microfone que é um microfone dentro do canal, né? Dentro do canal auditório. Tá, mas mas enfim, aquela configuração é real, não é assim. Isso é real, som é tem gerado 51, são 51 pessoas aqui, eu peguei o dado de 51 pessoas. Uhum. Os cliques gravados de 51 pessoas. Beleza. Beleza? Daí convoluí, cheguei no sinal o sinal virtualizado e do sinal Mas são virtualizado. vários cliques, então. São vários cliques, um para cada posição aqui. Um para Sim, mas ele cada. fica na mesma posição. Essa questão.
Pode ser aleatório de onde vem, ou fica sempre na mesma posição? Passa por todas. Eles varrem tudo. Clec, 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 faz um clique em cada posição e eu tenho todos os cliques. Eu tenho um clique para cada então, posição. esse sinal que tu deu o exemplo ali, já tem vários cliques rolando ali. Não, é só o clique que veio aqui, a menos 15 graus. Todo esse que eu fiz foi com um clique então, são a menos vários 15 graus. cliques a menos 15 graus. Um clique a cada um clique no menos 15 graus para 51 pessoas. Então eu fiz isso 51 vezes, né? Tá. A frequência eu tirei da filtragem da cóclea, né? E eu filtrei para todas as frequências. Mas aqui eu só estou mostrando o exemplo do clique, de quanto em quanto vem esse clique? É uma vez o clique. É um só? É um clique só. O clique tem silêncio antes, aí o clique dura pelo menos 2 milissegundos, depois silêncio. Isso foi gravado numa câmera Lecoq, então não tem eco, não tem nada. Mas é um clique só para cada posição. E daí tem os componentes de todas as frequências nesse clique. Esse clique é broadband também, né? Tá. E aqui eu filtrei. Mas é que nesse sinal filtrado aí, ou mesmo não filtrado, onde é que está o clique aí, em termos de tempo? Não está mais. Eu só peguei a pista temporal e espectral e joguei para cá. É como quando eu concluo o sinal bruto com esse clique, eu pego os componentes, eu jogo as pistas temporais e espaciais, jogo o ITD e o LD para cada frequência no meu white noise. Então, meu white noise fica virtualizado. Ele usou a resposta do clique como filtro. Isso. Ele fez uma convolução do sinal com o filtro. Então, é como se o sinal do microfone fosse a função de transferência do filtro. Ela não está no tempo, ela é a função de transferência. Bueno, vai lá, então. Vai lá? É como se fosse uma média deslizante, seria meio e meio. A função de transferência é essa. Então, você passaria aquilo, convoluiria aquilo com sinal e para cada ponto você teria uma média deslizante. Em vez de usar essa média deslizante, ele está usando esse sinal aí que o microfone capturou. Isso é só para imitar o efeito que a cóclea faz no som, né? Que a cabeça faz também, no som. Também, o ângulo, né? O ângulo de onde vem o som. Eu tenho dois filtros aqui. Um é o filtro de cabeça e o outro é o filtro de cóclea. Então, o filtro de cabeça, ele joga as pistas temporais e de potência. Tá? E o filtro de cóclea joga separa a frequência só. Tá, entendi. Pavão, eu só não entendi o último plot lá, da variação da fase, é isso? Esse daqui ou de baixo? Esse aí que o mouse está em cima agora. Eu peguei a cada instante qual que é a diferença de fase entre o da esquerda, que é o azulzinho, e da direita, que é o vermelhinho. Né? Essa diferencinha aqui é de meio pi, mais ou menos. Meio pi, é 1 radiano. É mais ou menos 1 radiano. Menos 1 radiano, certo? Em cada instante. Né? Então, ao longo do tempo, aqui aumentou, aqui é um pouquinho maior, né? A diferença de fase. E aqui dá uma estreitada. Tá? Tá, entendi. Isso aí é para que estímulo? Não, mas aí Pois é, de novo, você está convoluindo o clique em si ou o sinal do microfone? O sinal do microfone, na base de dados já está tratado lá. Eles já pegaram o sinal do microfone e é o clique gravado no microfone. Eles já corrigiram para a propriedade do microfone. Isso aí já foi feito por eles, eu não precisei trabalhar com isso. Então, isso aqui é só como que o clique que veio de uma posição da fonte sonora, como que ele foi captado no canal, dentro do canal auricular. Então, é o sinal do microfone em geral. É que eu não entendi, tu falou uma convolução que eu me perdi em algum momento ali. É uma convolução do clique com o broadband. Mas do microfone... Eu consigo virtualizar o broadband. É porque, Adriano, essa parada aqui é importante para conseguir seguir o sinal do microfone, ele sofre uma filtragem pela cabeça.
O sinal que você pega no microfone, ele não é o sinal do estímulo, porque ele sofre uma filtragem na cabeça. Eu sei, minha dúvida é se ele tratou o sinal do microfone convoluindo com alguma outra função, ou se desse sinal do microfone filtrou e pegou as fases e deu. É que teve uma convolução que no fim não sei se eu entendi aí. Eu não sei se tu mencionou que o microfone faz uma convolução por si só, na maneira como o microfone funciona. Não, o microfone, é que o microfone, isso aí é um extra, que eu nem devia ter comentado isso, mas é que o microfone também tem propriedades, né? Então, só que essas propriedades são conhecidas e isso é removido, né? A propriedade da membrana do microfone, mas ninguém está interessado nessa parada. Então, isso foi corrigido já. Eu não sei exatamente como se faz isso, é uma deconvolução, não sei do que. Tá, mas então o que está ali é só a função de transferência da cabeça. Então é só como que a cabeça modifica o sinal que chega no sistema na cóclea. É como se o clique fosse uma função impulso que está vendo qual é a transformação da cabeça. Isso, é a própria coisa, esse é o nome, né? Head Related Impulse Response. Ah, malandro. É isso. Alô? Tá bem baixinho esse microfone. Tem que falar um pouquinho mais perto aí. Oi, me escuta? Dá para escutar bem baixinho, mas dá. Não, então era só para ver se teria alguma coisa relacionada à percepção. No caso, eles clicam quando eles escutam o clique. Então não tem nada a ver com a percepção, é o microfone mesmo que detecta. É o microfone, não é a pessoa. Eu nem tô interessado. Não, a pessoa só tá lá para conseguir botar o microfone. Ele é um suporte de microfone, a pessoa é um pedestal. Então não é o que não é o que a pessoa escuta, é o microfone, então. É o que a pessoa escuta, porque o microfone tá bem dentro da orelha dela. Tá, certo. Obrigada. Valeu. E beleza, então a gente filtrou pela cabeça e depois filtrou filtrou pela cóclea, né, que separa os componentes de frequência. E de cada componente de frequência em cada posição, então aqui, por exemplo, foi do menos 15 graus a 1000 Hz, né? Qual que foi o ITD? O ITD é a diferença de tempo, né? Esse nome aqui é importante, tá? ITD, Interaural Time Difference. Eu vou ficar falando ITD o tempo todo aqui. Tá? Então, aqui a média do ITD chegou a 172 microsegundos, na média 172 microsegundos antes na orelha esquerda do que na direita, tá? E com uma variabilidade de 81 microsegundos, a variabilidade ao longo do tempo. Beleza? Então, essas são as duas métricas importantes, a média e o desvio padrão aqui. E eu coloquei aqui na figura B a média e desvio padrão. Ó. Então, para cada frequência, que são as cores, eu representei o ITD para cada posição. O ITD está no Y, o ITD médio está no Y, o azimuth está no X e as frequências estão em cores. Beleza? E você vê que tem uma função, ela meio que parece uma sigmoidezinha, né? Aqui é o lugar onde tem maior derivada, né? Onde está mais inclinado. E aqui é onde está menos. Tá? E daí eu já digo de onde... se você pega desde os 70, os caras propuseram que essa diferença de derivada aqui, essa derivada maior na frente e menor na periferia, seria a razão informacional, por que as pessoas conseguem perceber melhor mudanças na frente. Os limiares de detecção de mudança na frente são menores, os limiares são menores na frente do que na periferia. Então, mudanças pequenas aqui são detectadas, mudanças grandes aqui que são detectadas, tá? E essa foi propuseram isso nos 70 e até hoje está assim, nesse mundo de informação, né? Explicação de informação. Tentando explicar por que os limiares são assim. Esse tipo de explicação usa essa lógica, tá? Só que daí a gente colocou uma outra coisa, que é essa variabilidade, né? E olha só, a variabilidade é menor na frente, né? Então aqui são as mesmas frequências, colocando a variabilidade do ITD em função das posições, né? E a variabilidade é grande na periferia e baixa na frente, tá? É meio consistente, né? Uma coisa com a outra, né? Que ela tem onde tem maior derivada do ITD médio ao longo do azimuth, né? É onde tem a menor variabilidade, tá? Então eu diria que tem duas fontes de informação aí, né? Uma associada à derivada e outra associada à variabilidade, né? Quando tem muita variabilidade, você degrada a informação, certo? Beleza. E
E daí aí eu só plotei agora. Só que todo mundo falou desse negócio da derivada, mas ninguém botou um plot de derivada. Nunca ninguém explicitou essa variável mesmo, como se deve. Tá? E daí eu fiz isso, que eu só peguei essa derivada aqui e plotei em função da posição, e em função da frequência. Tá? Só peguei a derivada aqui é baixa, a derivada aqui é baixa também, e aqui na frente é alta. Tende a ser assim. Né? Só que eu não plotei em função do azimuth, ó. Já estou fazendo um pedaço para complicar a história. Eu botei em função do ITD. Tá? Eu consigo calcular qual que é a derivada no zero. Tá? Mas eu sei também qual que é o ITD médio no zero, que é zero também. Então eu coloquei aqui, em função, eu coloquei a derivada no ITD correspondente àquela posição. Beleza? Beleza. Tá? Então, tá aí, então, para cada posição, então aqui representado em ITD, para cada posição, posições mais à esquerda, mais à direita, qual que para cada posição e para cada frequência, qual que é a derivada correspondente. E daí você já vê que, opa, não é sempre, na frente é melhor, e na frente tem maior derivada, e na periferia tem menor. Né? Isso aí é o que acontece em geral ao longo das frequências, né? Mas você pega aqui mais ou menos uns 700 Hz, 750 Hz, né? Você vê que tem uma derivada maior, não é na frente, é aqui, né? Nessa altura dos 30 graus, né? Então você vê que a derivada nem sempre é maior na frente. Ninguém tinha falado dessa parada também. Isso é outra coisa que foi colocada nesse paper. Tá? Então essa aqui é essa parte da derivada, né? Da taxa de variação do ITD ao longo dos azimuths, né? Ao longo das posições. Aí a outra coisa que tem aí é a variabilidade entre os sujeitos. Tá? Isso aí foi feito em 51 sujeitos, né? E eu estou querendo saber, poxa, será que isso é consistente nos sujeitos? Né? E é bastante consistente, a variabilidade é bem pequenininha entre os sujeitos. Isso é importante porque eu vou pegar a base dos dados dos caras, né? Eu vou pegar esses 51 sujeitos aqui, eu vou tentar explicar depois, na figura 3, figura 4, eu vou tentar explicar a percepção de um outro grupo de pessoas que eu nunca analisei como que era essa taxa de variação, por exemplo. Né? Então, é bom saber que isso é muito parecido entre os sujeitos. Né? É o tamanho da cabeça, né? O tamanho de cabeça humana gera a mesma transformação. Né? Essa é a lógica. Tá, isso aqui é a taxa de variação. O que são esses traços aí, Pavão? Esses traços em preto? É. Aqui é o limite menos pi a pi. Tá? O que acontece? Isso é um saco de explicar. Existem... Quando eu vou para alta frequência, vamos imaginar um seno. Eu tenho um seno aqui. Tá vendo minha mão aqui? Cada ponta de dedo é um pico do seno, tá? Aqui eu tenho o da esquerda e o da direita. Ou seja, os picos de seno estão um em cima do outro, tá? Aí eu andei π para o lado, certo? E se eu andei 2π, os dedos já ficaram um em cima do outro de novo. Ou seja, começa a ter ambiguidade, né? Então, o intervalo de menos π a π, menos π a π, é o que não gera ambiguidade. Depois, o 2π já você não sabe o que veio antes, o que veio depois, né? Se for um seno. Tá, então, isso é só... onde que o intervalo... Aqui representa o intervalo em que a pista de TD não é ambígua, né? Então, frequência baixa não tem nenhuma ambiguidade. Quando você vai para frequência alta, já começa a ter ambiguidade. Pavão, então, beleza? Por que não é totalmente simétrico em relação a essa linha, o plot? Fala de novo? Por que, então, o plot não é simétrico em relação a essa linha? Ele é simétrico em relação ao zero, né? Esquerda e direita. Mas ele seria atrás. É que eu não sigo, né? Essa aqui é a linha do menos π, mas eu não sigo até a linha do menos 3π. Certo? Tá, isso aí teria uma simetria, só que o som eu sei de onde veio, né? Eu peguei aqui, eu só fiz uma correçãozinha para alta frequência, porque ele dá um pulo para cá, né? Porque ele, por exemplo, no 1200 Hz, ele daria um pulo para cá, mais ou menos no 60 graus. Eu só vim, opa, não é para estar aqui, eu venho só
peguei e joguei para cima, na mão. Eu assinei como se fosse 2π, eu pensei errado. Tá. Esse aqui é o menos π a π, né? Tá, Menos entendi. π desse lado e π desse lado. Beleza? Bom, foi aqui então a taxa de variação. A outra coisa é a variabilidade, tá? Então vamos, aqui é a variabilidade, e eu só peguei esse gráfico aqui e coloquei nesse gráfico colorido, bonitão, tá? Então é o mesmo dado, né? Eu só, onde está com pouca variabilidade, eu representei em vermelho, tá? Então a lógica aqui que eu chamei sempre que for vermelho é porque é bom, tá? Vermelho é bom, azul é ruim, tá? Então aqui tem pouca variabilidade na frente e muita variabilidade na periferia, tá? Beleza? Tô meio perdido na motivação, né? Assim, os gráficos são bonitos e tudo, mas eu não tô entendendo a motivação para tu tá fazendo essas paradas aí, né? A motivação é explicar, a minha ideia é explicar os limiares, né? Que as pessoas falam que os limiares são explicados pela taxa de variação aqui. E eu quero falar, poxa, mas isso não é a única coisa que está na conta, tá? Tem também a variabilidade. Mas depois eu não coloquei a motivação, mas eu vou cair na parte de codificação de TD, a parte como que codifica na ponte, né? Como que os circuitinhos. Por isso que eu apresentei aquela parada aqui essa parada aqui, tá? E tá. Beleza. Bom, vamos lá. Aí então aqui tá a variabilidade, né? Só que eu queria colocar alguma coisa que fosse em função do que é bom, né? O que é bom é a inversa da variabilidade, certo? Uma pouca variabilidade. Então eu representei aqui 1 sobre a variabilidade, tá? Então é o mesmo gráfico desse daqui, é o mesmo dado, só que eu coloquei 1 sobre, tá bom? Por isso que aqui tá 1 sobre variabilidade, a unidade é microsegundos elevado a menos 1, tá? E isso aqui tem pouca variabilidade entre os sujeitos também, tá? Tem uma variabilidade maior na frente, em frequência baixa, mas é pouco variável entre os sujeitos. Então, eu posso pegar tanto a taxa de variação quanto a variabilidade estimada nesses 51 sujeitos e jogar para todo mundo. Beleza? Aí eu queria também construir um outro índice, que ele juntasse tudo, tanto a taxa de variação quanto a variabilidade. Eu peguei um e dividi pelo outro, eu chamei isso aqui de D-stat, tá? Que é muito parecido com o D-prime, né? O D-prime, ele é a diferença entre as médias, né? Se eu tenho duas distribuições, eu pego a diferença entre as médias e divido por um desvio padrão do pool, né? Isso é um D-prime. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa muito parecida com isso, só que ao invés de colocar a diferença entre as médias, eu estou colocando a derivada, né? Então, o D-stat seria a derivada dividida pelo desvio padrão. Derivada dividida pelo desvio padrão. Beleza? Criar um índice estatístico maluco aí. Tá? E esse é o D-stat aqui. Isso aqui vai virar o meu modelo. No final é o modelo que consegue prever tudo, tá? Já vou contar o final da história. Isso aqui resolve o problema de uma área aqui. Tá? Que é a derivada da taxa de variação de TD ao longo do azimuth dividida para a variabilidade naquele azimuth. Tá? E daí isso mostra que varia pouco entre as frequências, né, que na frente geralmente é melhor. Tá? E que tem pouca variabilidade entre sujeitos, principalmente em frequências mais altas, né? Frequências mais baixas, bem na frente aqui, tem muita variabilidade entre sujeitos. Beleza? Essa é a figura 1, tá morta. Aí daí eu só vou passar por duas suplementares rapidinho aqui, tá? Uma delas que é para falar qual que é a base dessa variabilidade, né? Pô, e daí? De onde veio essa parada? Né? E daí eu já digo aqui que a variabilidade vem da interferência entre frequências, né? Então, se eu tenho frequências próximas, né? 500 Hz e 505 Hz, né? É que nem ficar afinando violão, né? Você toca uma corda e toca a corda de baixo, posicionando para que os dois tivessem mais ou menos a mesma frequência, né? Se ela não está bem afinada, fica fazendo aquele batimento, né? Blom, 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 né? E aqui é uma interferência também desse sentido, né? Então, o que eu fiz aqui foi ao invés de colocar um broadband signal, né? De colocar um ruído branco, como eu tinha colocado aqui, né? Nessa convolução, eu botei o quê? Um tom, tá? Esse tom em amarelo aqui é só um tom de 500 Hz,
mas eu fiz também com um tom de 500 Hz misturado com um tom de 523 Hz. Esses dois tons são bem próximos um do outro, ou seja, eles caem na mesma bandinha de cóclea, ele cai no mesmo pedaço da cóclea, então uma frequência interfere na outra, tá? E eu coloquei duas frequências distantes, ou seja, caiu um em cada pedaço da cóclea, distante uma da outra, tá? É por isso que eu peguei esses três estímulos, né? E daí aqui eu calculei a taxa de variação e a variabilidade. A taxa de variação não importa, né? Dá sempre a mesma coisa, o ITD médio dá sempre o mesmo, para cada posição, e daí quando eu faço o ITD médio, a derivada do ITD médio, ao longo do tempo, o que eu tenho a derivada do ITD médio ao longo do tempo. Dá sempre a mesma coisa, mas a variabilidade dá sempre zero se é um tom só, ou se são dois tons, um distante do outro. Mas quando os tons são próximos, né, esse em vermelho, aí sim gera variabilidade do jeito que a gente estava esperando. Beleza? Essa é a lógica de onde vem essa variabilidade, tá? E a outra coisa aqui é mostrar que eu poderia usar qualquer sinal, né? Porque eu falei, se eu vou usar um ruído branco, mas por que ruído branco? Ele não tem nada a ver com um estímulo naturalístico, né? A lógica era que tinha todas as frequências e que todas as frequências em todas as amplitudes, então tudo vai poder combinar com tudo de todos os jeitos, né? E por isso que a gente usou ruído branco aqui. Mas para calcular, então, a taxa de variação e a variabilidade do ITD. Mas eu fiz isso com outros tipos de ruído, pink noise, red noise, purple noise, não sei o quê, e fiz até com uma música do Pearl Jam também aqui. Eu peguei uma música do Pearl Jam e rodei e dá tudo a mesma coisa. Então é para mostrar que não importa que tipo de sinal você convolui, né? Se ele for um ruído, se ele for broadband, isso vai acontecer, né? Só não acontece para tom, né? Tom não dá isso, não gera esse padrão de variabilidade, mas qualquer som broadband gera, tá? A outra lógica era que isso aí é consistente ao longo de ambientes acústicos, né? E que esses sons foram todos captados na cabeça de pessoas, mas essas pessoas estavam numa cabine anecoica, né? Então não tinha eco, tá? Só que o mundo real não é assim, o mundo real tem eco, né? Então tem reverberação na parede, o som bate na parede e volta no teu ouvido e bagunça tudo, bagunça toda a fase, bagunça todo. O ITD é todo bagunçado quando você coloca eco, tá? Mas daí eu peguei e fiz uma análise aqui foi com uma dummy head, né? Com uma cabeça com um manequim de loja, sabe? Esses manequins de roupa. Tem essa base na internet também. Peguei o manequim de roupa e furaram por dentro e colocaram microfones nas orelhas desse manequim. E daí gravaram isso. Isso foi feito numa cabine anecoica e numa sala normal, num office, né? E aqui que não tem eco e no office tem um monte de eco. E dá a mesma coisa se você olha o início do sinal só. Tá? O início daquele clique, né? Lembra que tinha aquele clique aqui? Esse é o clique de uma anecoica. Mas se você faz isso num office, depois começa a ter um monte de ruído aqui para trás, tá? Então, isso que significa o quê? Que a onda que chega da fonte sonora direto na cabeça do cara está preservada. O que vem depois vem tudo bagunçado. O eco detona, né? Mas o eco detona essa pista. Mas se você olha essa primeira onda, dá para estimar a estatística do mesmo jeito, como se fosse na cabine anecoica, tá? E é importante que seja esses 2 milissegundos e meio aqui, porque é isso que é percebido. Quando você faz um experimento psicofísico com as pessoas e vê como é que elas percebem. A posição da fonte sonora é estimada só pelo transiente, a primeira onda que chega. O que vem depois, ele é ignorado. Como não é informativo, o sistema nervoso já joga fora essa informação. Foda isso aqui, né? Ninguém entendeu nada agora. Não é fundamental entender. Eu vou pular esse pedaço aqui, porque é foda. Entendi. Eu também entendi. Tá, mas é só que eu confesso que no começo eu tava achando estranho porque que a dummy head era diferente do outro, mas aí eu entendi que é porque o bicho
Não tem osso, não tem... A Tem composição é nada, outra, né? pedaço de plástico, com É. os microfones enfiados por dentro, furado por dentro, né? Outra Mas coisa, o que né? importa aí é que o bicho é igual tanto na ecoica quanto no Office, né? Exato, perfeito. Aí, o que tem mais aqui? Aí essa outra figura é de outras pessoas que trabalharam com estatística de TD, tá? Isso tem mais gente trabalhando com isso e eu vou usar as predições deles também, né? Então aqui eu tenho a taxa de variação feito numa dummy head. Essa aqui é uma dummy head melhor, né? Ele pegou um manequim mais bonitão, não pegou um pedaço de plástico tão vagabundo. Esses caras fizeram a mesma coisa em 77, né? E mediram os ITDs em cada frequência para diferentes posições da fonte sonora, né? Aí eu peguei esses dados que estavam aqui, importei tudo no MATLAB, fiquei pegando pontinho a pontinho, trabalho de corno, e olhei a derivada disso ao longo das posições, né? Então, desse gráfico aqui de 77, ele mostra uma taxa de variação que é bem parecida com aquele gráfico, né? Você vê até que tem uma correlação alta, né? Com o que eu tinha feito com os humanos, tá? E aqui essa é a estatística de um dos caras, né? Do Kuhn, que eu vou colocar aí, Dummy Head e TDRC. Aí tem daí um outro cara que trabalhou com isso, é um francês, aqui, esse Benichot, que ele fez com as cabeças humanas, só que ele fez usando um outro método. Eu nem entendi a porcaria do método do cara. Sei lá, que é difícil de... Ser analfabeto em matemática, eu não consegui entender a equação, mas eu peguei o dado dele e extraí. Então, era só para ver se esses diferentes métodos geravam um ITDRC parecido, né? Então, esse cara fez com cabeças humanas também, usando um método um pouquinho diferente, e dá mais ou menos o mesmo resultado, tá? Ele fez também com um envelope do ITDRC, é uma outra medida, desencana de entender isso aqui. Para vocês, super fácil explicar isso aqui. Ao invés de usar o sinal, o sinal em cada frequência, ele estima o ITDRC no envelope de amplitude desse sinal, tá? Só que daí dá um resultado muito louco aqui, que a gente acabou, dá totalmente o contrário, né? Que dá que a derivada é maior na periferia e não no centro, né? Isso acontece um pouco em algumas frequências, mas aqui é muito extremo, né? Ele é tão fora do padrão que a gente decidiu jogar fora a análise dele. Na verdade, porque o modelo era mal bom, só que era o contrário. Ele previa que era bom onde devia ser ruim. É uma boa previsão, só que é o contrário, né? A gente acabou tirando fora porque era tão... né, ninguém está entendendo esse artigo. A gente mandou já a quinta versão que a gente escreve, ninguém entende porra nenhuma, a pessoa fala, nossa, que legal, mas não entendi nada, então não dá para aceitar, né? Então essa aqui é a quinta versão e agora está tentando tirar tudo que é complicado para tentar publicar essa porra aqui, resumindo, tá? Então tinham essas três medidas de TDRC que já tinham sido feitas, né? Essas duas aqui que dão parecidas com a nossa e essa aqui que dá muito louca que a gente acabou jogando fora. Tá? E uma outra é uma medida de variabilidade, que é de um paper lá que veio do mesmo laboratório lá de Nova York. Só que eles fizeram com coruja, né? E era uma outra métrica, eles faziam com sons concorrentes, né? Eles pegavam como que a fonte sonora em cada posição, como que essa pista de TD ela é consistente, ela é preservada se eu apresento dois sons ao mesmo tempo. Eu ponho um som concorrente. Então, eles iam colocando som concorrente em diferentes lugares e viam como que o ITD variava ao longo para cada posição. E essa variabilidade ao longo de sons concorrentes é o que está colocado aqui. Depois a gente vai ver. Bom, primeiro a gente vê que não é a mesma coisa, né? Que ele não correlaciona com a medida de variabilidade que eu tinha feito aqui, né? E mais uma coisa, ele não tem previsão nenhuma, depois a gente vai ver. Tá? Mas chega de fazer análise estatística. Figura 1, acabou, tá? A lógica existe ITD, taxa de variação e existe variabilidade de ITD. Beleza? E eu dei stat, que é um dividido pelo outro. Essa aqui é a mensagem principal da figura 1. Beleza? Podemos continuar? Eu juro que eu paro de torturar vocês agora com essas análises de som. Esse é o problema de
fazer um Journal Club, que foi o cara que fez a parada, fez a análise, né? O cara fica 2 horas explicando a mesma coisa. Tá, agora vamos para a parte de neuro, finalmente. Paramos de olhar som, vamos ver o que chegou no sistema nervoso. Tá? Aí, eu tinha mostrado aquele modelo aqui, né? Esse modelo aqui. Esse modelo, ele é um modelo de engenheiro, né? Que não tem nenhuma base, não tinha nenhuma. Ele tem uma inspiração biológica, ele tentou colocar neurônios ali, mas isso aqui não foi, surgiu primeiro da modelagem, né? E o que fizeram? Acharam um circuitinho que fazia, parece que faz exatamente isso na coruja. Pegaram lá olharam na coruja, no núcleo laminares e núcleo magnocelular. É o MSO, né? É o MSO de ave, tem esses nomes aqui, os núcleos olivares mediais, que é o nome que se usa para mamífero. Tem um análogo em ave, que é esse núcleo laminares e o núcleo magnocelular, e eles viram que tinha essas linhas de atraso, né? Então, o lado esquerdo e o lado direito, células que vêm do núcleo laminares, do magnocelular, ele vai tanto para o laminares direito quanto esquerdo, né? Ele é simétrico aqui. E daí, você teria, ao longo da espessura do núcleo laminares, você teria essas células que responderiam para os diferentes ITDs. Tá? Então, eles falaram, olha, acharam, existe aquele modelo muito louco lá, tem uma base biológica. E acharam isso nos 70. E isso já, e ao mesmo tempo que tinha sido feito nessa mesma... na verdade foi no 70. Depois, fizeram no 70 um modelo computacional que explicava psicofísica de humano super bem, né, que usava essa lógica, falando que essa diferença de percepção, que na frente é mais fácil de perceber mudanças de TD do que na periferia, eles pegaram, tinham aplicado naquele modelo, nesse modelo aqui, e tinham conseguido prever limiares, os limiares, tinham conseguido prever um monte de resultados de psicofísica. Ou seja, parece... Então, agora tinham 2 evidências. Primeiro, funciona quando coloca um modelo que coloca uma quantidade de células diferente respondendo para frente, você tem mais células respondendo para frente do que células respondendo para a periferia, você consegue, enviando esse parâmetro nesse modelo, você consegue prever resultados de psicofísica. Opa, ficou mais um. Fala aí, Tomás. Estamos na figura 2. Tomás é aqui de São Bernardo também. E da FBC também. Então, pegando aquele modelo do engenheiro e colocando quantidades de células diferentes, mais na frente do que na periferia, você consegue replicar resultado psicofísico, tá? Só que tinha isso e encontraram na coruja, né? Então tinham essas 2 coisas. Só que daí, na hora que encontraram na coruja, só que na hora que foram colocar os eletrodos em mamífero, aqui fizeram esse experimento com um gérbio, com um porquinho da Índia, fizeram com vários mamíferozinhos aí. Eles colocaram os eletrodos no MSO, colocaram os eletrodos no colículo. O que eles viam era que todas as células faziam um tuning para a mesma fase. Olha só o que tem aqui. Então, enfiaram o eletrodo no colículo, tá? E cada célula do colículo responde para uma fase diferente, tá? Então, eles pegaram as células que respondem para 250 Hz, a célula que responde para 500 Hz, para 750 Hz, para 1000 Hz, tá? Pegaram vários conjuntos de células e viram que cada uma dessas células, quando são registradas no mesmo hemisfério, todas elas respondem quase iguais, elas têm o mesmo tuning, tá? E isso está totalmente diferente do que se espera pela coruja, né? Que era cada célula respondendo, cada célula aqui do laminares, né? Respondendo para um lugar diferente. Aqui você vê que todas as células respondem para o mesmo lugar, tá? E depois para o mesmo tempo, né? Células que para aquela frequência todas as células respondem para o mesmo tempo, né? Você vê que a escala vai mudando aqui, 350. Essa figura está super pequena, né?
as células respondendo para todas no mesmo tempo. E quando você joga isso para fase, tá? Então isso aqui é ITD, né? Quando eu jogo para IPD, que é a fase, diferença de fase, você vê que todas elas caem ao longo das frequências, todas na mesma fase, né? Ou seja, que loucura é essa? Que o negócio responde tudo para a mesma... ao longo das frequências, responde tudo para a mesma fase, todos os neurônios, né? Isso era uma coisa que gerou um pau na área gigante, né? Porque, poxa, a gente tem um modelo que funciona, a gente tem correlato de coruja, e daí vem esses caras, mostram um resultado de fisiologia que não tem nada a ver com aquilo, né? E daí eles tentaram propor um outro modelo, né? Falar, olha, aqui na verdade não é uma codificação labeled line, né? Não seria uma codificação de cada célula responde para um ITD. A ideia é que seria uma codificação por taxa, né? A ideia, então, aqui você tem todas as células respondendo, aqui está representado o IPD, vamos olhar só essa curva vermelha, né? Tem a taxa, aqui é a taxa de disparo, o IPD ótimo, né? A diferença de fase ótima, é aqui essa representada em verde, né? E daí ele tem diferentes taxas de disparo ao longo da posição. E se fosse uma codificação por taxa, o que importa é a variação dessa taxa. O que é mais informativo, a área mais informativa, que teria um maior range para conseguir detectar mudanças de posição, seria o pedaço onde essa derivada do tuning curve, a derivada do firing rate ao longo da fase, onde essa derivada é maior, né? Aí tem uma codificação aí, que é o Fisher Information. Né? Oi? Pavão? Alô? Mas isso não é como a gente percebe ou como a gente entende volume? Aliás, a teoria é justamente essa, cara, que a teoria de evolução, né, desse circuito aqui. Primeiro, que mamífero tinha um sistema que era para processar volume, e depois essa diferença de volume esse sistema de processamento de volume mudou para conseguir processar fase, né? Então, seriam dois circuitos, né? Tem um circuito que foi nas aves, que segue aquela lógica labeled line, né? Cada célula responde para um lugar, para uma diferença de tempo, e daí você tem esse outro lado que teria derivado da diferença de taxa de disparo para processar volume, que isso foi modificado para processar tempo. Tá? Então, então é um outro tipo de codificação, né? Não é uma codificação labeled line, é um rate coding, né? E o lugar onde tem mais informação é onde tem a maior derivada. Beleza? Aí, esses caras, em 2004, tentaram colocar uma lógica, tentaram juntar isso aí, falaram, olha, como que seria o tuning das células do brainstem, né, da ponte, para as diferenças de tempo, as diferenças de fase. E eles falaram, olha, fizeram um modelinho computacional e falaram, olha, se a gente colocar os neurônios tunados nessas posições aqui, ó, nessas fases, eu vou conseguir maximizar a informação, eu vou conseguir maximizar essa informação, só que na população, né? Então, para cada neurônio, eu teria uma curva dessa, né? De informação dependente da taxa de variação do firing rate ao longo das fases, né? Então, para cada neuroninho que eu coloco aqui, eu ponho uma curva dessa, né? Então, a partir dessa proposta que eles tinham feito, eu cheguei aqui na informação de Fisher da população. E a lógica que eles fizeram para isso aí a gente quer maximizar a informação dentro do range fisiológico, né? O range fisiológico é esse que tá mostrado na linha branca, tá? Então, tem máxima informação entre as linhas brancas, que são os ranges de tempo, de ITD, ou de fase, tanto faz, os ranges fisiológicos. Então, tem mais, quando eu coloco essa disposição de neurônios, sendo que cada neurônio tem esse Fisher Information, como seria o Fisher Information da população.
Ou seja, aqui eu estou codificando otimamente os ITDs fisiológicos, né? Essa é a proposta deles, né? Então, esse é o modelo de codificação de ITD com acurácia máxima. Beleza? Então, a gente tem dois modelos. Um que é place code, um que é labeled line, né? Um que esse que está colocado aqui é um mapa, né? Cada célula responde para uma posição. E um outro que é o de taxa de variação, pensando que essa aqui é que tem que codificar maximamente os ITDs fisiológicos, tá? Então, eu peguei a previsão dele, a previsão de um mapa, a previsão de discriminabilidade de ITD por um modelo baseado em mapa, né, em labeled line coding, e um outro baseado no rate coding, né, que é esse modelo que o cara colocou aqui. Aqui seria quais os ITDs que são melhores para cada frequência, quais são os ITDs mais discrimináveis para cada frequência. Beleza? Então, aqui agora eu tenho várias coisas que eu vou usar como preditores de comportamento. Tá? Eu vou pedir comportamento, de percepção, tá? Que eu vou colocar na figura 3 e na figura 4. Tá? Então, na figura 1, eu tinha colocado aquelas estatísticas, né? Que eu prevejo que já que o som ele é mais preservado na frente, ele tem maior derivada e menor variabilidade na frente, eu espero que eu perceba melhor aquelas posições, né? Então, o meu sistema nervoso teria mais células para responder para onde existe informação espacial. Por que eu vou colocar a célula respondendo para um lugar onde a informação é uma porcaria, né? Que a informação que chega no sistema nervoso é uma porcaria, tá? Então, essas aqui são as previsões baseadas em informação, tá? E eu coloquei depois as previsões dos outros, de trabalhos antigos, né? E eu coloquei também as previsões dos modelos clássicos aqui de codificação de ITD, tá? Então, eu tenho essa previsão dada por esse modelo dos 70 e a previsão por esse modelo que otimiza os ITDs, otimiza a informação de Fisher nos ITDs fisiológicos. Beleza? Então, agora eu tenho esse monte de previsor aqui. Eu vou pegar cada um desses previsores e eu vou ver como que eles conseguem prever os meus limiares que eu vou pegar por medida de comportamento. Beleza? Aí tem mais um pedaço aqui nessa figura, que é o quê? Eu vou modificar esses modelos velhos. Ao invés de manter o que eles tinham previsto, que eles tiraram essa função aqui da cartola, né? Eles não tinham nenhuma razão empírica, fisiológica, informacional, nada, para justificar essa distribuição aqui, os valores de parâmetro que eles botaram no modelo, né, que teria mais célula na frente do que na periferia. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mudar esse modelo do cara, colocando o quê? O número de células de acordo com com a quantidade de informação, com as estatísticas de ITD. Então, eu peguei aquele modelo que eu falei, aqui tem mais células na frente, agora eu vou colocar mais células aonde tem maior taxa de variação de ITD, tá? Isso varia ao longo das frequências, né? Cada frequência tem um. Então, eu coloquei mais neurônios para aqueles ITDs que têm mais taxa de variação. E eu fiz isso tanto para a taxa de variação de ITD ao longo dos azimuts, quanto para a variabilidade de ITD, tá? Então, onde tem mais variabilidade, eu ponho menos neurônio, né? E depois eu fiz para aquele D-stat, né? Que era a derivada dividida pelo desvio padrão. Eu coloquei mais células aonde tem maior, onde tem esse ratio aí, né? Então, onde tem maior discriminabilidade é onde eu botei mais neurônio. Tá? E o que é legal é que, olha, pelo menos esses dois aqui, eles se parecem muito com isso. Então, aquele modelo que consegue explicar um monte de coisa, ele, na verdade, ele funciona porque talvez ele reflita as estatísticas naturais, né? Do som do jeito que ele chega, e quantidade de informação sobre posição que os ITDs carregam.
Tá? Então, eu modifiquei primeiro esse modelo para chegar nessas distribuições. Então, agora eu vou testar essas distribuições aqui. Eu só mostrei que essas distribuições, na verdade, são as estatísticas de TD, né? Então, só para ver se esse modelo conseguiria incorporar essas mudanças. Incorpora e fica parecido, né? Quando você coloca o 1 sobre a variabilidade e quando você põe o dstat. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Eu vou mudar essa distribuição aqui, ó, naquele modelo de rate code. Eu mudei a distribuição dos tunings, tá? Eu mudei as distribuições. Ao invés de botar esse tuning, eu botei um tuning que nem esse daqui, ó, para conseguir chegar o quê? Nas estatísticas de TD. Esse tuning aqui gera esse Fisher Information populacional, tá? Eu fiz de forma a otimizar a correlação com a derivada da taxa derivada do ITD ao longo do azimuth. Eu coloco essa distribuição para chegar nessa previsão de discriminabilidade de ITD, tá? E eu fiz isso para cada estatística, né? Então eu gerei 3 distribuições, 3 tunings das células da ponte, dos neurônios da ponte, para conseguir representar essas 3 estatísticas, tá? E olha só que massa. Quando eu coloco essas estatísticas, principalmente essas duas aqui, quando eu faço esse tuning representar a estatística natural, o que eu enxergo? Eu enxergo todas as células meio tunadas para a mesma fase, tá? Que era o que tinha visto no porquinho da Índia, tá? Todas as células tunadas para a mesma fase. Ou seja, seria um jeito de representar a estatística natural, né? Então, na verdade, aquele tuning que os caras viram no porquinho da Índia, se ele existir de fato nos humanos, né? Ele estaria, na verdade, otimizando ele estaria representando essas estatísticas naturais, representando melhor aqueles ITDs que têm maior quantidade de informação sobre espaço. Beleza? Entenderam? Figura 2? Matei? Tá morto? Volta. Ou já desistiram? Respondam. Não tem mais ninguém aí. Estamos aqui, velho. Como é que é? O Vivosa, a gente... Oi? Mas vamos combinar que não é o paper mais light do mundo, não, né? Não, eu concordo. Não, por isso que eu tô na 5ª versão dessa parada e a 5ª versão tá meio ruim ainda, né? Eu não sei quando, não consigo simplificar essa parada. Tinha que dividir em 4 papers, né? Talvez fosse a melhor solução. Mas, enfim. Manda ver. Então vamos lá, fechamos figura 1, figura 2. Figura 1 que falava das estatísticas, figura 2 que fala da codificação, né, por esses 2 modelos, modelo de taxa e modelo de labeled line. Rodrigo. Tá. Oi. O Vitor mandou uma mensagem para você dar uma resumida. Checar a sanidade dele. Acho que eu entendi, mas dá uma resumida para sanity check. Tá. Figura 1 ou figura 2? Tipo assim, o punchline da figura 2. O punchline ele tem 2 punchlines. Eu entendi cada pedaço, só que eu acho que quando eu vou tentar pensar no todo, assim, eu fico meio atrapalhado. Tá, a figura 2 ela fala 2 coisas. Ela fala 2 coisas. A primeira que ela fala é: cada modelo clássico tem um preditor. E eu estou explicitando esse preditor. Tá? Então a figura A explicita o preditor do modelo clássico labeled line. A figura C, esse último painel da figura C, ele explicita a previsão de discriminabilidade de TD por esse modelo que o cara fez. Tá? Então eu tenho 2 preditores, figura A e figura C, painel A e painel C, e eles falam como é que são os preditores dos modelos clássicos. E eu vou comparar esses preditores com as minhas estatísticas, com as coisas que já existem por aí. Tá? Então essa é uma coisa. A segunda é uma parte mais complicada, que é o quê? Que é como que esses modelos clássicos podem ser alterados para representar estatística natural, para representar o ITD-RC e explicar, representar a variabilidade do ITD e representar a razão desses 2. Né? Então, como que eu posso mudar essa distribuição representada em A para representar cada uma dessas estatísticas de ITD?
e como que eu posso mudar esse tuning aqui da figura C para representar as informações para cada um desses ITDs, para cada uma dessas estatísticas de ITD. Se eu botar os tunings desse jeito, eu estou representando a derivada do ITD ao longo dos azimuths. Se eu representar desse jeito, eu estou representando as estatísticas de variabilidade de ITD. E se eu colocar isso daqui, eu estou representando a razão dos dois. Então, a figura 2 tem 2 punchlines. Os preditores, e a outra parte é como que eu posso mudar cada um desses modelos para representar as estatísticas. Tá? E cada um traz uma coisa interessante. A primeira é, a B fala, olha, eu consigo, se eu representar essas estatísticas, eu tenho uma figura muito parecida com a original. Tá? E com o mesmo shape, né? E isso aqui é legal porque ele consegue prever coisas, né? Ele prevê comportamento, ele prevê resultados de psicofísica, tá? Ele não tem nada a ver com a base fisiológica, mas ele consegue prever, ele tem uma capacidade de prever muito boa, tá? Então, eu só falo, olha, ele prevê porque ele representa as estatísticas, né? E o outro, que tem base fisiológica, mas que não tem poder de previsão nenhuma de resultados psicofísicos, é esse daqui. Ele só fala, olha, tem esses conjuntos de células tunadas tudo no mesmo lugar, né? E eu falo, olha, mas se colocar todas essas células tunadas para o mesmo ITD, para o mesmo lugar, eu, na verdade, estou representando as estatísticas naturais do ITD. Beleza, gostei. Acho que eu consegui juntar os pedaços. Mas valeu. Massa. Então, agora vai ficar baba. Acabou a parte complicada do paper, agora é só... Agora, toma um café aí, relaxa. Tá? E aí eu fiz aqui, a figura 3, eu vou olhar limiares de detecção de ITD. Quando que limiares de detecção de mudança de ITD, tá? Aí eu peguei um dado velho, de 58, que ele pegou 3 pessoas, 3 caras do laboratório super treinados para trabalhar com isso, para discriminar a posição de som. Alô? Oi. Só, talvez eu tenha me perdido. Então, quanto menor é a derivada, maior é a percepção dos 2 pontos. A derivada tem a ver com... aqui, ó, a ideia acho que é mais... Tem a ver com a diferença de percepção nos 2 ouvidos, né? Mas vamos essa da derivada, eu vou voltar lá, ó. Vamos olhar só o 300 Hz aqui, tá? Vou pegar essa linha preta que ela é a que está mais separada do resto, tá bom? Ela tem a maior derivada na frente e menor derivada na periferia. Olha só como é que... Se eu estou aqui entre 60 e 90 Hz, entre 60 e 90 graus, eu mudo algo como 200 microsegundos de ITD. E quando eu sair de 0 e vou para 30 graus, eu mudo algo como 250 microsegundos. Aqui eu mudo 100 microsegundos e aqui eu mudo 250 microsegundos, né? Ou seja, aqui eu consigo perceber melhor, porque uma mudancinha, mudando 15 graus, mudando 30 graus lá, eu tenho uma mudança muito grande no ITD. Ou seja, o ITD vai ter pequenas mudanças de grau geram grandes mudanças no ITD, né? Na frente, na periferia é o quê? Eu vou ter poucas mudanças de TD. Ou seja, eu não vou ter muita informação ali, porque não tem variação no TD quando eu vario o azimuth. E eles percebem com mais dificuldade, né? Eles percebem com mais dificuldade. Agora a gente vai chegar justamente... Por enquanto, a gente tinha feito análise de som, né? E a parte de modelar, e a parte de tuning, né? E de como que os neurônios respondem, né? Como que... isso é tudo baseado numa inspiração de psicofísica, que na frente é mais fácil de perceber e na periferia é mais difícil. Só que agora a gente vai olhar isso quantitativa, eu não consigo falar essa palavra, de forma quantitativa. Sim. E aí vamos olhar aqui os limiares, né? Como que são os limiares para cada posição em cada frequência, tá? E aqui é o trabalho desse cara, do Mills, tá? Em 58, ele pegou 3 pessoas, botou numa câmera anecoica, aí ele fez o quê? Ele botou um falante,
tá? E esse falante, ele era conectado num eixo. Então, ele podia mudar a posição desse falante e pedir para o voluntário, então, usar uma interfacezinha aqui para falar se aquele som foi para a esquerda ou se ele foi para a direita, tá? E é isso que... E a partir disso, aqui ele pegou qual que era o ângulo mínimo em cada posição, em cada frequência, ele apresentava tons nesses falantes. Então, qual que era a mudança mínima de ângulo para cada posição que ele botava o falante, para cada frequência. Então, ele mediu o limiar de percepção de mudança da posição do falante para cada posição e para cada frequência. Beleza? Só que ele colocou isso tudo em função do quê? Do ITD. Né? A posição do falante, ele colocou aqui de referência ITD. Qual que era a posição de referência? Né? Então, ele transformou cada posição onde ele colocou o falante, ele colocava o falante, ele apresentava 2 tons, né? Ele apresentava tu, tu, ou tu, tu. Peraí que eu tô com uma emergência aqui, que eu preciso abrir uma cafeteira. Foi mal. E aí, então ele colocou, ao invés de colocar o ângulo em que o falante estava, né, que ele apresentava lá, ele colocava a primeira posição, né? Como que era o experimento, né? Tu, tu. Aí o cara tinha que falar, foi para a esquerda ou foi para a direita? Tu, tu. Foi para a esquerda ou foi para a direita? Né? E daí, então, a posição inicial desse falante é o que ele chamou de referência ITD, né? Então, o grau onde estava a posição daquilo lá está representado em ITD. A outra coisa é o quanto que ele podia mexer na posição do falante e que ele começava a dar respostas consistentes de esquerda a direita, que ele começou a responder certo, né? E isso aí também ele representou em ITD. Essa mudança de graus, ele chamou aqui de threshold de ITD, né? É o threshold para diferenciar o ITD. DITD é diferenciar, discriminar o ITD. Qual que é o limiar de discriminação? Tá? Ele também fez isso, ele mediu os ângulos para cada uma dessas pessoas, tirou a média do ângulo, ele viu qual que era o ângulo mínimo, né, o ângulo mínimo para conseguir diferenciar posições, e fez isso para cada posição. Só que ele tinha todas essas medidas em ângulo, né? Aí depois ele foi lá, né, roots anos 50, né? Colocou um manequim de loja, botou os microfones no ouvido do manequim de loja, apresentou os sons naqueles ângulos, né, com aquelas mudanças, e mediu tudo num osciloscópio, né? E viu qual que era o ITD e qual que era o DITD, olhando visualmente no osciloscópio, né? E é isso que ele reportou no paper dele, né? Qual que é o reference ITD, ou seja, aqui qual que é a posição do falante e qual que foi o limiar naquela posição. Beleza? Entenderam a figura A aqui? De boa, né? Para cada frequência, em cada posição do falante, tem um limiar de mudança de ângulo daquele lá. Agora, só que tudo em escala de ITD. Fechou? Então, na frente tem limiares baixos, né? Ele percebe fácil mudanças na frente. E na periferia tem limiares altos. Tá? Aí agora eu tenho esses pontos aqui, né? Eu tenho esses pontos para cada ITD de referência em cada frequência. Agora eu quero ver se eu consigo prever essas paradas, tá? E daí eu vou tentar prever pelas estatísticas, tá? Eu vou tentar prever pelas estatísticas que eu propus, né? O ITD-RC, 1 sobre ITD-V e ITD-STAT, e vou tentar prever pelas estatísticas que já estavam aí na literatura, e tentar prever também pelos modelos clássicos, né? Tá? Então, eu tenho aqui 8 preditores, né? 8 preditores, cada um, eu vou ver como que cada preditor desse se correlaciona com os limiares, né? Então, como que esses limiares se correlacionam com as predições em cada frequência, em cada ITD. E eu vejo aqui que eu tenho o melhor modelo, a melhor predição foi pelo modelo, aquele modelo que explicava um monte de coisas de psicofísica. Eu encontrei esse cara num congresso, esse Colburn, um velhão já, e o cara falou, eu perguntei se ele tinha usado esse paper de 58,
para construir o modelo dele, ele falou que não, né? Mas ele falou que não tinha usado, mas eu falei, então você consegue prever muito bem os resultados com aquele modelo que você fez em 78, né? E ele foi o que ganhou, né? Ele é o que tem melhor poder de predição, tá? E o segundo o problema desse modelo é que ele tirou esse parâmetro do nada, né? Ele só falou, se eu botar essa curva aqui, ele é muito empírico, né? Ele é muito, se eu botar isso aqui, ele é muito arbitrário. Eu ponho aquele parâmetro e ele funciona. Mas o primeiro modelo, logo depois desse, a responder bem, é o D-Stat, né? Que ele se correlaciona bastante com os limiares, né? E aqui tá um em função do outro, né? Aqui é o modelo do velhão lá, né? De densidades de células, respondendo para cada ITD, e o ITD e o limiar de ITD. Daí você vê que quanto mais células tem, né? Menor é o limiar. Então, tem uma correlação negativa bem grande aqui, menos 0,82. Tá? E depois eu coloquei para cada um das estatísticas do estudo presente aqui, né? O ITD-RC, um sobre ITD-V e D-Stat. E daí está aqui colocado, né? Como que os limiares do eixo Y se ajustam a cada uma dessas estatísticas. Tá? E o que me deu melhor foi esse daqui, né? Você vê que tem uma função aqui que parece uma função power, né? E ele decai desse jeito, por isso que tem uma correlação alta. Beleza? Só que isso, cara, foi um dado feito em 58, né? Com 3 caras que eram bem especializados nisso aí, fazendo uma medida porca como é que chama esse negócio que pega a voltagem ao longo do tempo? Enfim, esqueci o nome do equipamento. Osciloscópio. E apresentando sons, não por fone de ouvido, eles estavam fazendo som num ambiente free field, né? Estavam fazendo som no ambiente, né? Ok, mas só que daí não é só a pista de tempo que tem no free field, né? Tem também a pista de volume, certo? Então ele poderia estar... a ideia é que as pistas de baixa frequência elas sejam principalmente... os sons de baixa frequência são principalmente localizados usando diferença de tempo. Mas quem disse que não tem diferença de volume ali, né? Na literatura falam que é ITD que é a coisa mais importante, mas os dados novos mostram que, na verdade, não, que diferença de volume também é importante nessas frequências. Ou seja, tem mais informação aí do que a que ele está dizendo, né? Então, mais do que a que ele está reportando. Ele está falando aqui que só estava mudando o ITD, mas ele estava mudando a diferença de volume também. E vai saber se não tem alguma outra coisa também, né? Enfim, de qualquer forma, então, esse estudo tem que ser refeito. Ele parece que consegue ser explicado bem por algum desses modelos aqui, mas os revisores não ficaram satisfeitos. Eles falaram, faça mais um experimento. Tá? Aí eu fiz mais esse experimento aqui, que eu fiz o quê? Variei o ITD mesmo. Eu coloquei fone de ouvido nos voluntários, e eu apresentava um som que era assim, ó. Trrr, trrr. Tá? Tem que olhar a minha mão aqui, porque essa aqui, ó, ele fez trrr, né? Que ele ficou tudo na mesma posição. E depois aqui, o som ele apresentava no fone de ouvido, era tudo numa posição, e depois começa numa posição e depois muda, né? Então ficou trrr, trrr, tá? Então aqui a segunda parte aqui mudou o ITD. Tá? Então é só um experimento psicofísico. O cara tá lá com fone de ouvido na orelha, escutando esse som, e daí ele tem que ver, poxa, se ele percebeu essa mudança, percebia essa mudança no primeiro som, percebia a mudança no segundo som, não percebia a mudança, ou não estava certo disso. E dependendo do que ele teve de percepção, ele respondia, né? Ele tinha que responder 1, se a mudança foi clara na primeira posição, ou 2, se a mudança foi clara na segunda posição. E se ele não tinha certeza, ele apertava 1, 2 ou 2, 1, né? Então, então ele tinha que alternar entre essas posições. E daí, se ele fizer... Aqui a mudança foi nesse exemplo, né? A mudança foi no segundo som, né? Aqui o change mudou no segundo som. Aí, se ele tivesse apertado 1, 1, eu apresentaria no fone de ouvido, né? O feedback errou, meu irmão. Errou os dois botões que você apertou, você errou, né?
E se ele apertasse 2, 2, ia fazer purururu, purururu, né? Isso que indicava que ele acertou as duas respostas, né? E daí se ele responde 1, 2, então ele errou a primeira e acertou a segunda, né? Então virava pó, purururu, né? Ou aqui era o purururu, pó, né? Enfim. Então essa era a tarefa psicofísica, tá? Beleza? Aí aqui tá o resultado que eu enxerguei nessa tarefa psicofísica, né? Aqui é ITD mesmo, né? Eu apresentava a posição de referência de TD, não tinha mais nada além de TD, era isso que eu apresentava no fone de ouvido, né? E também tinha e eu vi qual que era o limiar de TD, de mudança de TD, para conseguir ter a resposta certa, né? Então, daí tem para cada frequência isso. Então, para cada frequência, e cada posição de TD, aqui é mais à esquerda, aqui é mais no centro, né? Qual que é o limiar. E você consegue ver, se jogar fora esse pedaço esses 3 pontinhos aqui, né? Se jogar fora esses 3 pontinhos, o que você vê é o quê? Que quanto mais para o centro, melhor é a resposta, né? Então, meio que replica o que ele viu aqui, né? Que quanto mais para frente, quanto mais na frente, menores eram os limiares, né? Melhor era a resposta. Beleza? Só que daí tem uns pontos malucos aqui, é a vida. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Mostrar como que esses limiares aqui são previstos pelas estatísticas, pelos modelos clássicos lá e tal, né? E tem de novo, do mesmo jeito que eu tinha feito aqui tem as 8 medidas de correlação, tá? E o que eu estou colocando aqui? Eu fiz isso para todas as frequências, tá? Para todos os pontos, todas as medidas que eu fiz, ou para todas as medidas de todas as frequências, excluindo os 250 Hz, né? Eu já olho aqui que o 250 Hz dá uns pontos malucos, né? Então, aí eu estou mostrando aqui como que é a predição para cada uma dessas coisas. Tá? Quando eu coloco todas as frequências, eu vejo que tem um monte de modelo que vai mais ou menos bem. Ou vários modelos que vão menos pior igualmente, né? Todos eles vão mal, na real. Né? Ó, esse aqui 0,4, 0,44, 0,42. Nenhum modelo consegue descrever muito bem, né? E o que tem aí, então, é o quê? A densidade de células, né? Que é aquele modelo antigão lá do 78, que tinha aquele preditor empírico, né? Que o cara arbitrário, que ele botou aquela distribuição arbitrária de células, densidades de células. Dá para ver que tá horrível o ajuste, né? Aqui a linha preta são para todas as frequências e a linha pontilhada é para todas as frequências tirando 250. Tá? Dá para ver que é uma porcaria para cada um deles. Mesmo que tenha sido um dos modelos aqui que estava ponto 35, né? Ele não está tão mal assim em relação aos demais. Tá? Aí tem um outro modelo de codificação máxima, que é aquele o que representava aqueles ITDs, codificava maximamente o Fisher Information populacional nos ITDs fisiológicos, né? E dá para ver que ele tem a previsão oposta, né? Que é, quanto mais Fisher Information, mais alto o limiar, né? Então ele está prevendo ao contrário, né? Então o melhor modelo aqui, na verdade, o 42 aqui, o ponto 42, ele está fazendo a previsão oposta, ele tem uma correlação positiva, né? Mais informação Fisher Information pior a percepção, mais alto é o limiar de detecção, tá? Isso, e funciona super mal, então, tanto para 250, tanto para todas as frequências, que está a linha preta, quanto para o pontilhado, que é excluindo 250 Hz, tá? E depois eu botei aqui as estatísticas do jeito que eu medi nesse trabalho, né? Que é o quê? O ITD-RC, a derivada do ITD ao longo do azimuth. Esse aqui foi o modelo que ganhou, né? Para todas as frequências, ele que deu 0,44. Viu? Olha que ajuste lindo essa linha preta aqui. Uma porcaria também, né? E quando exclui o 250 Hz, fica um pouquinho melhor, né? Que essa linha pontilhada. Vou ter que sair aqui para um outro JC. Falou, Brian. Valeu. Tá, então mostra como que era o ajuste em cada um deles, tá? E depois aqui o que deu melhor foi esse daqui, né? O ponto 72, excluindo 250 Hz para o D-Stat, né? Olha lá como é que está o D-Stat
quando coloca todas as frequências, o ajuste é ruim, né, que é essa linha preta, mas quando exclui os 250 Hz, fica essa linha pontilhada aqui, que você vê que todos os limiares caem bem em cima da linha pontilhada, né? Então, olha, que bonito que fica, tá? Aí, então, aqui mostra que parece que esse modelo funciona bem, esse D-Stat, ele consegue explicar bem, mas só para som a partir de 500 Hz. 250 Hz, não, parece que tem alguma outra coisa acontecendo ali, tem algum outro fenômeno que está dominando que está dominando a percepção, né? Talvez seja como que é o phase locking, né? Talvez você fazer um phase locking numa fase que quase não muda, né? Você pega um som de 250 Hz, ele tem uma mudança de fase muito pequenininha ao longo do tempo, né? Do sinal. Então, talvez fazer um phase locking ali fica muito ruim, né? Coisa que a gente não consegue estimar direito do jeito que a gente fez essas contas, né? Mas talvez isso seja importante na fisiologia, né? Enfim, não sei o que é. O importante é que 250 Hz não entra na conta, tem alguma outra coisa dominando essa resposta, tá? Aí, o painel E é só uma análise estatística mais sofisticada, que é usando a KAIC, né? A KAIC Information Criteria é estatística de verossimilhança, né? Mas mostra o mesmo resultado que essa correlação com os limiares médios, né? Então, não vou nem falar disso aqui, porque é só complicação. É só para mostrar que esses modelos aqui que tinham ficado todos eles com alta correlação, com correlação mais alta, todos eles estavam mais ou menos como bons modelos, por esse outro jeito de fazer análise, mas quando exclui 250 Hz, o D-Stat ganha isolado, né? Fica sozinho lá como o melhor modelo. Tá? Essa é a figura 3, então mostrando que o D-Stat consegue escrever muito bem os limiares, principalmente para frequências, mas isso só vale para as frequências acima de 250 Hz, iguais ou acima a 500 Hz. Beleza? Matou a figura 3? Tamo aqui, velho. Tamo aqui, vai lá. Aqui. Vai lá. Tá bom, só falta mais uma. Que agora é EG. Adriano que adora EG. Vamos fazer mostrar essa figura com bastante cuidado, só para alegrar o Adriano. Tá? Que é o quê? Esse aqui talvez seja a única coisa que funciona bem no EG, viu, Adriano? É uma tarefa é uma medida que chama MMN, né? Que é esse oddball, né? O pessoal geralmente faz isso com frequência, né? Fica né? Fica mudando o estímulo, a frequência do estímulo. E quando o cara quando você faz essa mudança, você olha o potencial evocado de centenas de trials, né? Ruído pra cacete. Quando você faz centenas de trials e olha o potencial evocado, você vê o quê? Que o potencial evocado para o som que é repetitivo, que eu representei em verde aí, ele é um pouquinho mais amplo, tem uma intensidade um pouquinho maior do que o ITD, do que o ERP, o potencial evocado, de quando teve a mudança, né? Que é esse Deviant, né? Esse somzinho raro aí. E daí o correlato é o quê? Esse MMN, né? Mismatch Negativity, né? Que quando você pega o potencial evocado do Deviant e subtrai do Standard, você tem essa negatividade, né? E o que eles viram que essa negatividade, ela é maior quanto mais discriminável for o som. Então, se você coloca uns sons, né, né, com uma mudança pequena de frequência em relação pá, né, ou mudando frequência, mudando volume, essa negatividade vai ser maior quanto maior a diferença entre o feature do som que você está apresentando, tá? E isso tem uma topografia e tal. E daí a gente fez a mesma coisa para os diferentes STDs, né? Então a gente apresentava aqui os nossos standard Deviant, eles eram todos na mesma frequência, né? Tudo na mesma frequência, né? Só mudando o ITD. Só mudando onde que ele está apresentado, né? Vai ter um standard que aparece em 85% das trials e um Deviant que aparece em 75% das trials, tá? E qual que era o ITD do standard e qual que era o ITD do Deviant? Né? Isso variou. Eu fiz esse experimento com 10 condições, tá? Eu fiz esse experimento com 10 condições em que cada uma dessas condições
tinha uma frequência, né? Então, a condição de 1 a 7 era tudo com 400 Hz, a condição de 8 a 10 era tudo com 600 Hz. E eu colocava um ITD do standard mais para a esquerda, era tudo, variava o ITD, tá? E o legal é que eu fiz essa análise primeiro nesses 17 sujeitos, né? Eu montei toda essa análise com essas 10 condições, e eu vi esse resultado, e depois eu falei, eu não estava muito confiando nessa parada, eu falei, nossa, está muito bonito isso aqui. E depois eu refiz essa mesma análise com outro conjunto de sujeitos, com outro conjunto de condições, e deu a mesma coisa. Então eu falei, nossa, eu acredito em MMN, né? Foi a primeira vez que eu falei de verdade que EEG pode apresentar alguma coisa que presta. Tá? Então, e daí, como não deu diferença, eu vim e juntei tudo, né? Então, aqui está o MMN de todas essas condições, desses 17 mais 16 sujeitos, 33 sujeitos, né? Aqui é o MMN do Standard, o MMN do Deviant, o potencial evocado do Standard, o potencial evocado do Deviant, e qual que é o MMN, né? Então, quando eu faço essa média de todos os sujeitos, todas as condições, eu vejo esse MMN aqui, né? Que tem a topografia que se espera quando você olha todos os eletrodos do EEG, tá? E daí eu estou vendo como que esses picos, os picos dos MMNs, como que esses picos dos MMNs conseguem ser previstos pela diferença de TD, aqui normalizada pelas estatísticas naturais. Faltou explicar um negócio importante. Faltou explicar um negócio importante que eu devia ter falado logo no início da figura 2. Desculpa, posso voltar para a figura 2? Para a figura 3? A questão é a seguinte. Os estímulos que são apresentados aqui, tanto na tarefa de psicofísica quanto na tarefa de EEG, os estímulos que são apresentados, eles não têm as estatísticas naturais. Tá? Lembra que eu estava falando que as estatísticas de variabilidade surgem quando você tem um broadband, né? Então, para ter variabilidade, você tem que ter um sinal broadband, você tem que ter interferência entre os sons. Mas aqui era sempre apresentado tom, e tom não tem variabilidade ao longo do tempo. Ou seja, eu não estou colocando essa estatística no jogo, a variabilidade. A outra estatística que eu não estou colocando é o ITD-RC. Por quê? Aqui, nessa figura, você vê como é que está a cabeça do cara. A cabeça do cara está fixa. E nesse outro experimento aqui, o cara está com fone de ouvido. Ou seja, em nenhuma das duas, o cara consegue ver como que os ITDs variam dependendo do azimuth, né? Porque a cabeça dele está parada, né? A cabeça dele está parada, então ele não consegue ver, ele não consegue variar o ITD em função do azimuth, virando a cabeça, né? E aqui também, esse experimento foi feito tudo no escuro, né? Então ele não consegue ver onde que está o falante. Tá? Ele não consegue, ele só usa informação auditiva, ele está vendado, né? Está vendado numa sala escura, tá? Então os estímulos que estão sendo apresentados, eles não têm estatística natural, eles não têm ITD-RC e não têm ITDV, beleza? E aqui também nesse experimento do EEG é a mesma coisa, né? Que eu estava apresentando por fone de ouvido o som. Então não tem esses sons não têm estatística, né? A única coisa que eles têm é o ITD mesmo, o ITD do tom standard e o ITD do som deviant, tá? Só que quando eu coloco só a diferença de ITD, a predição é uma porcaria, né? Não importa só o ITD, né? Eu não consigo prever o MMN só pela diferença entre o ITD do standard e do deviant. Eu tenho que normalizar pela estatística natural, tá? Esse é o pedaço que eu estou colocando aqui. Eu estou pegando essa diferença entre standard e deviant e ajustando por uma estatística natural. E aqui você vai ver, poxa, mas de onde você tirou esse 0,8 e vezes a estatística do standard, 0,2 a estatística do deviant? Isso aqui é um pedaço mala de fazer, na verdade. Porque eu fiz o quê? Eu ajustei, eu olhei como é que era a correlação entre os picos de MMN, né, que é o que está colocado aqui no eixo Y dessa outra figura. Eu estou vendo como é que é a correlação entre os picos do MMN e
o ITD do Standard menos do Deviant no módulo multiplicado por quê? Por um peso do Standard vezes a estatística do Standard, um peso do Deviant vezes a estatística do Deviant. E esse peso do Standard e o peso do Deviant são dados por isso aqui. São valores que são porcentagens, né? Eu posso colocar 100% para o Standard, 100% para o Deviant, 50% para cada um deles. Eu posso passar por todas essas condições, né? Então, eu coloquei aqui o peso do Standard e o peso do Deviant é 1 menos isso, né? E daí eu estou vendo qual desses modelos, com qual desses pesos, qual dessas categorias de modelo, né? Que então são os modelos velhos de estatística de TD, ou discriminabilidade pelos modelos neurais, ou as estatísticas de TD, como que cada um deles, desses diferentes pesos, como que cada um deles se correlaciona com o pico de MMN, né? E eu vi aqui que o pico foi encontrado, a maior correlação foi encontrado que quando eu coloco o 0.8 estatística do Standard e 0.2 estatística do Deviant, tá? Isso está colocado aqui. Então esse aqui foi o melhor modelo, tá? Isso aqui eu fiz com a média, né, o MMN médio ao longo dos sujeitos, né, para cada condição, mas eu posso fazer com um modelo mais sofisticado, aquele ACAIC lá, né, e dá exatamente o mesmo resultado, né, então mostrando que o modelo que dá maior correlação é o que dá o AIC menor, né, que então, o melhor modelo é aquele que deu a maior correlação, então deu resultado consistente, então que o melhor modelo foi esse aqui mesmo, do 0.8 D-Stat, do Standard, 0.2 D-Stat do Deviant, né? Isso para normalizar, isso para ajustar a diferença entre os estímulos que foram efetivamente apresentados, tá? Isso aqui estaria representado no cérebro, né? Então essas estatísticas naturais estariam sempre colocadas por aí no mundo, e daí o nosso sistema nervoso já está preparado para acreditar naquelas que têm menor variabilidade e naqueles ITDs que têm maior derivada ao longo da azimuth, né? E daí eu uso isso para ajustar a diferença de TD, que de fato foi apresentada, né? Então, a ideia aqui é que o sistema nervoso estaria botando mais neurônio, ou botando maior taxa de variação naquelas posições onde tem melhor informação, maior informação espacial, né? Então, é por isso que vem essa ideia, o título do paper, né? Então, a estatística natural do ITD estão construídas, estão representadas na localização, no processo de localização de som humana. Acabou. Quem está vivo aí? Quem dormiu? Quem desistiu? Quem Palma? Sobrevivemos. Cara, mas é um cansaço esse negócio, velho. Que maratona aí, hein? Que maratona, né? Foi um trampo gigante, cara. Eu não vejo a hora de parar de falar disso, cara. Eu não aguento mais ficar fazendo versão nova desse paper. Mas tu tá brigando numa revista ou como é que tá indo aí? Acho que para entender tudinho isso precisa de deixa eu só ver o que o Victor colocou aqui. Curso de 4 meses. Precisa de um curso de 4 meses. A gente mandou... como é que foi a história toda? Primeiro a gente mandou uma versão que não dava para entender porra nenhuma para Nature Neuroscience. Eles revisaram, mandaram as coisas, a gente melhorou pra caralho, daí e mandou de volta, né? E daí eles falaram, não respondeu tudo que a gente queria. E negaram e falaram, não manda de novo. Daí eu falei, beleza, eu não vou mandar de novo, mas me fala qual foi o problema. Daí eles falaram, você respondeu algumas coisas sem dados, né? E daí cacei os dados todos para conseguir explicar para eles. Depois a gente mandou para a eLife, né? Esse estilo eu vi que é o da eLife, né? O Figure Supplement. Então a gente mandou para 2 revistas. A primeira foi a Nature Neuroscience, foi em 2018, abril de 2018. Aí mandou de novo para a Nature Neuroscience em agosto, setembro de 2018. Aí, com as correções das 2 vezes que a gente recebeu as respostas da Nature, a gente mandou para a eLife. Aí a eLife tem aquele esquema que primeiro passa na mão dos editores, né? Deixa eu tirar essa palavra que eu não quero mais compartilhar a tela. Quero ver vocês. Aí mandou para a eLife, daí parou na mão dos editores, e os editores falaram, não, você tem que fazer mais experimentos, você tem que melhorar muito a explicação disso. Aí a gente daí a gente fez isso, mandou de novo para a eLife,
sei lá, no segundo quadrimestre do ano passado, 2019. Aí eles mandaram aí para os revisores. Aí os revisores falaram, ainda não tá bom, continua fazendo mais. E eu, ai, mano, me mata, por favor, eu não vou mandar nunca mais para ele, porque já tinha passado pelos revisores, aí pelos editores, daí quando os editores aceitaram, foi para os revisores que pediram mais coisas, e é o que eu consegui fazer agora, né? Que eu falei, eu terminei isso na hora que começou o quadro, né? Eu comecei a dar aula em fevereiro, né? Foi a hora que mandei de novo para a eLife. Aí a eLife vem e me manda logo depois, falando que não tava bom ainda. Eu falei, cara, mas agora eu tô dando aula, eu tenho que só responder em 2 meses. Eu falei, agora fudeu, não consigo nem a pau fazer isso, né? Mas daí, coronavírus salvou a gente, né? E, caralho, que bosta, piada horrível. E aí, fiquei essas 3 semanas trampando aqui, que nem louco nesse negócio, e mandei ontem pro BioArchive, né? E hoje ou amanhã vou mandar para a eLife de novo. Mas aí porque tu brotou esses mismatch, ou tu foi... Eles pedem mais o que em cada uma das análises, ou tu fez algo completamente do zero? Cara, o que eles queriam no primeiro momento, e só tinha análise de HTRF, aquela figura 1, e depois os dados daquele cara velho de 58, né? Aqueles dos lineares em free field, né? Em campo aberto, e os resultados de MMN. Só tinham essas 3 figuras, né? E aí, depois das respostas da Nature, a gente explicou a base disso, falou que era invariante em contexto, né? E depois a eLife, os editores da eLife pediram mais um experimento. Isso aqui era a iniciação científica da Thaís, que estava aqui, né? A gente estava fazendo isso devagarzinho, né? Para fazer a iniciação científica dela, fazendo um experimento, replicar o experimento do Mills, devagarzinho, apresentando ITD, mas de repente, não, você tem que fazer isso aqui agora para ir para a revisão. Aí eu atropelei ela e falei, deixa eu coletar esses dados aqui, coletei os dados, acabou com a menina, foi mal, né? Tá rolando aí, está fazendo umas outras coisas. Mas tem uma comunidade na área, assim, ou tu tá criando um campo... Tem uma comunidade na área. Pegou um pedaço aqui, pegou um pedaço ali, coisa... Só que era um negócio que já estava resolvido. Todo mundo falava, era essa derivada do ITD, isso era coisa do 70 lá, já estava resolvido. Aí, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo, tá? Porque o pessoal estimava os ITDs tudo com cross-correlação, né? E cross-correlação não dá variabilidade, né? Cross-correlação você integra uma janela e só dá um ponto, né? E daí quando eu peguei usando essas análises com ITD instantâneo, que surgiu essas coisas. E daí deu para revisitar essas coisas que já estavam em livro-texto, sabe? Então, você pega um livro-texto de audição, uma das primeiras coisas que eles falam é que a avaliação é maior na frente, e é por isso, tal, bababá. Só que daí virou um problema, né, na área, porque tem um modelo que explica bem a psicofísica, só que ele não explica nada da fisiologia, né? E tem um modelo de fisiologia que não consegue explicar nada de psicofísica também. Então, daí virou o caos, tanto que as pessoas se odeiam, vai todo mundo pro mesmo congresso, né? Chama ARO, né? Association of Research of Otorrinolaringologia. Otorrinolaringology, né? E daí é um congresso médico que os caras que trabalham com coruja, jacaré, gérbio, vai todo mundo lá nos Estados Unidos e fica discutindo essas coisas. Só que daí vão lá e, daí as pessoas não se falam, né? Porque um tem raiva do outro, né? Porque um fala que o cara não tem base fisiológica nenhuma e o outro cara fala, mas você não consegue explicar modelo nenhum, né? E desse paper aqui consegue juntar os dois, né? Falar que, tá todo mundo certo, mas tá todo mundo errado, quem tá certo sou eu. Ô, Pavão. Oi. Tu acabou de falar que a variação maior é na frente. Seria a variação maior entre a detecção do ouvido direito com o esquerdo. Para mim, dá a impressão que a variação na frente é menor. Hã? Não, a variação no ITD. O ITD, a pista que chama ITD, né? Que você consegue estimar quando o som está chegando. Você consegue ver qual que é o ITD que está associado àquilo. Esse ITD... A pista que chega no seu cérebro, né, a pista física que chega no seu sistema nervoso, ela é variável, só que ela é variável na periferia, na frente ela não é variável, né? E daí a questão é a pista física, né? E daí a então ideia na frente partir da pista física e cair para a percepção, né? Se a pista física é variável na periferia, então a percepção
o limiar de discriminação na periferia é alto, né? É difícil de discriminar na periferia, né? Tá, Esse é então a variação ela é menor na frente, né? A variação é menor na frente. E a derivada, é menor, sim. A derivada é maior. Não, é que eu pensei que tu tinha falado ao contrário, que a variação era maior na frente, desculpa. Ah, não, mas aqui tem duas variações, né? Tem a variação que é a taxa de variação, né? A variação que é a derivada na frente é alta, mas a variabilidade, o desvio padrão do ETD, ele é menor na frente. É que tem a variação, que é a variação ao longo dos azimuts, e a outra que é a variação ao longo do tempo. Ah, entendi. Esse é o caso desse paper, né, cara? Porque ele é um saco na parte de acústica, ele é um saco na parte de codificação, é um saco na parte de psicofísica. O cara tem que dominar muita coisa junto, né? E daí não tem ninguém que aguenta, nem eu. Já não aguento mais. Pois eu tava até com saudade de ti, agora me deu uma cansada, velho. Acho que a gente pode cansada, né? Para de falar, pelo amor de Deus. Boa. Mas tá massa. Mas enfim, é essa parada aqui. Vocês acham que dá pra simplificar essa merda ou é um caos mesmo, não tem jeito? Mas essa altura você já tá brigando no jogo aí, agora vai, né? Não vai mudar de estratégia agora no segundo tempo aí. Eu acho que aquela figura 2 daria para quebrar em 2 momentos, só que eu não quis quebrar porque quando eu quebro para tentar ajudar, fica do curso. A ideia era quebrar aquela figura 2 na parte de preditores e na parte de capacidade de usar esses modelos, né, para prever. Só que daí o cara tem que entender 2 vezes em 2 momentos diferentes a coisa. Aí eu falei, quando eu falo isso aqui, eu vou falar de uma vez só. Enfim, cada um tem sua dificuldade, eu não sei qual foi o melhor jeito. É uma bosta. Eu acho que isso aqui devia ser feito em 3 papers, cara. Só que eu tentei botar tudo num paper só e daí é uma loucura. Porque cada painelzinho desse vai um tempinho aí pro cara decifrar, né? Que é a brincadeira do Vitor, parece que esse paper de matemática, para tu ler o paper, na verdade, o cara dá um curso de nível superior, assim, no fim do curso entendi o paper. Beleza. Mas, enfim. Valeu, Patrícia. Mas ficou... Tá legal, eu acho que esse paper aqui, depois que as pessoas começarem a entender, né, e chegar na mão de uns caras que são divulgadores, né, e tal, eu acho que esse daqui vai mudar o que se pensa sobre audição mesmo, vai entrar no livro-texto. Inclusive, o editor da eLife, que é o responsável por esse paper, ele é o autor do livro de audição, né, o livro que bom, de audição caiu principal. Não, os caras são foda, todo mundo que tá avaliando é foda. É o cara que caiu na mão de três se identificaram, né? O editor é o King, né? Andrew King, que é o cara que fez o livro-texto e que mexe com umas estatísticas também, e que mexe com mamífero, que faz registro de fisiologia. Caiu na mão da Catherine Carr, que é a que descreveu aquele modelo de coincidência na coruja e trabalha com evolução dessa pista. Caiu na mão do Michael Pecca, que é o orientador do Dardo, que tá lá que foi um dos caras que registrou no Gerbil, né? E que viu que tinha todos os neurônios tunados no mesmo lugar. Ou seja, os caras que estão avaliando isso aí são muito foda. Não tenho nada para falar deles. Só que eles não entendem a parada, né? Mas é porque eu não consigo explicar isso de um jeito que presta, né? Que eu mudei o jeito de avaliar uma coisa que já estava estabelecida na área, né? Que era cross-correlação. Eu falo, não, vamos fazer o Hilbert, né? Essencialmente. Né? Então eu mudei isso e tô tentando explicar uma coisa muito complicada, né, em diferentes níveis, né? Uma vida para entender esse negócio. Não, é um trampo mesmo. Cara, eu vou ter que agilizar, são 5 horas para mim aqui também, eu fiquei de ir no super aí ajudar a patroa. Massa. 2 horas de fritada já deu, né? Mas a gente mantém contato aí, cara. Boa sorte aí no final. Abraço aí, cara. Eu vou desligar aí. Tchau, pessoal. Então, falou. Valeu. Eu também vou desligar aqui. Valeu. Até a próxima semana. Falou. Tchau.